Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou responder a book tag do gênero literário favorito. Eu não sei exatamente quem criou essa tag, mas eu vi no Alegria Literária, no canal da Glaucia e do Mikael. Vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês conferirem. E eu achei bem bacana porque consiste em uma tag que você vai falar do seu gênero literário favorito, vai indicar vários dos livros que você ama, então tudo que a gente gosta nesse canal, não é mesmo? E antes de começar, eu só quero lembrar que o link da Amazon tá aqui embaixo. Gostou de algum dos livros que eu vou mencionar por aqui, é comprar qualquer outra coisa, compra pelo meu link da Amazon, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso. E me ajudam a investir no canal. Agora chega de enrolação e bora falar desses livros. A primeira pergunta dessa tag é: qual o seu gênero literário favorito? Eu tenho 3 gêneros que eu paro o que eu estiver fazendo pra ler, porque eu amo muito, que são os romances de época, os romances históricos e drama. São, assim, os gêneros que eu mais amo e que sempre despertam muito minha curiosidade. Mas, dentre esses 3 gêneros, eu acho que fica muito claro pra todo mundo que acompanha o meu canal que o meu favorito, dono do meu coração, são os romances de época. Dá pra ver pela estante, né, porque essa parte aqui de trás é praticamente de romance de época, que, né, são meus queridinhos. Então fica o romance de época para a resposta desse tópico da tag, sabendo também que os romances históricos e os dramas também ocupam um lugar muito especial no meu coração. O segundo tópico é: todo gênero tem o seu clichê, ou vários. Cite um clichê que sempre aparece no seu gênero favorito. E assim, gente, romance de época é repleto de clichês, a gente sabe disso, que as tramas são construídas em cima de clichês e o que muda é a forma como as autoras vão desenvolver seus enredos, vão desenvolver seus personagens, e a maioria, assim, que eu amo, que eu sou apaixonada pela escrita, fazem isso com maestria. Tem 2 clichês que eu amo muito encontrar, então acabei pegando esses 2. O primeiro é cena de baile, porque são sempre momentos em que rola um contato mais íntimo, que as pessoas vão sentir uma ligação mais forte, que elas vão se descobrir ali tendo sentimentos por alguém que elas não imaginavam, e tem todo aquele diálogo e tem toda aquela descrição, né, das cenas e tudo mais. Inclusive, é um clichê que eu adoro ver em romances de época adaptados também. Em Sanditon tem uma cena de baile que é maravilhosa. Enfim, é um dos meus clichês favoritos. E o segundo é o meu clichê favorito dentre todos os de romance de época, porque rendem histórias muito divertidas e os personagens geralmente têm línguas muito afiadas, então amo, que são os romances gato e rato, sabe? Aquela implicância, aquilo não gosta de você e vai surgindo atração e eles vão se apaixonando e a história vai se desenvolvendo e a autora vai construindo ali uma relação entre os dois. Eu amo esse estilo de narrativa, eu amo esse clichê, então é um dos meus clichês favoritos do gênero. O terceiro tópico é um livro do seu gênero literário favorito que você indica pra todo mundo. E aí a gente tem um probleminha. Por quê? Porque eu acho que nem todo livro vai funcionar pra todo mundo. Por exemplo, quando eu fui indicar romances de época pra minha mãe começar a ler, eu comecei com os Bridgertons, porque eu sabia que era uma leitura mais leve, uma leitura que ia envolver e que ela ia acabar gostando bastante. Então, assim, eu acho que os romances da Julia Quinn, pra quem tá começando a ter o primeiro contato com romances de época, são, assim, maravilhosos, sabe? Eu acho que as pessoas vão gostar muito desse primeiro contato. Agora, se for uma pessoa que já gosta de uns romances mais intensos, com personagens com mais questões, talvez seria melhor começar ou pela Mary Belloc ou pela Alyssa Kleypas. Pela Alyssa Kleypas eu comecei lendo os livros dela pela série dos Hathaways, só que eu preferi ter começado pelas 4 Estações do Amor, porque, né, tem uma ordem ali cronológica que é bom ser seguida pra não pegar spoiler, enfim. Mas eu acho muito difícil isso de indicar um único livro e ter um único favorito, sabe? Então varia de pessoa pra pessoa. Se a pessoa quiser alguma coisa mais divertida, mas com personagens mais sensuais, talvez Tessa Dare, nunca sei falar o nome dela, enfim. Vai variar, gente, então não tem uma resposta fixa pra esse tópico da tag. O quarto tópico é o livro favorito do seu gênero literário favorito. E aqui eu não tenho uma resposta só também, porque eu leio muitos romances de época e eu tenho muitos romances de época favoritos, então seria impossível escolher um único apenas para ser o meu favorito de todos e falar aqui com vocês. Então eu separei alguns que eu amo e que eu vou colocando a capa aqui para vocês conferirem, porque são maravilhosos. O primeiro
É um livro que, assim, ele está raríssimo. E eu fico muito chateada da Essência não relançar esse livro, pelo menos em e-book, como fez com os livros da Patricia Cabot, porque, gente, esse livro é perfeito, que é o Chá do Amor, da Jennifer Donnelly. A gente tem uma visão totalmente diferente de romances de época ali. A gente tem uma mocinha que ela não vem das classes sociais altas, ela é trabalhadora, ela tem o sonho de construir um negócio. E o pai dela, ele trabalha nas docas e tá buscando por melhores condições de emprego. Ali, naquela situação toda, tem o Jack Stripador surgindo e nós temos romances e corações partidos e novas jornadas e uma personagem que vai passar por muito, que vai ser muito resiliente. Enfim, eu não posso entregar muito do enredo, mas assim, é um dos meus romances de época favoritos. E ele é muito bem desenvolvido e ele traz temáticas muito diferentes e todo mundo que eu indico esse livro acaba gostando muito também. Inclusive eu emprestei pra minha mãe recentemente e ela amou, então queria muito que mais pessoas tivessem a oportunidade de ler esse livro. Outro livro que eu amo do gênero e que sai um pouco dos livros mais hypados da autora, que são os Bridgertons, né? É um livro da Julia Quinn, que é O Marido de Faz de Conta, que tem ali uma mulher que vai em busca do irmão, sai da zona de conforto dela, se põe em risco para encontrar esse irmão. E chegando lá, ela acaba encontrando um amigo do irmão por quem ela sempre teve uma quedinha ali, sem memória. E ela acaba tendo que se passar por esposa desse homem para se ver um pouco mais protegida, para se ver um pouco mais próxima de notícias do próprio irmão, sabe? E é uma leitura, assim, que de início eu fiquei, será que eu vou acabar gostando? E eu acabei apaixonada. A escrita da Julia nesse livro tá muito sensível, a protagonista é maravilhosa. O protagonista masculino também, que é o Hawkesby, que é esse livro da série dos Hawkesby, né? É incrível. Então, assim, tudo nesse livro me agradou. É um livro bem clichê, mas é aquele clichê que aquece o coração, que você se apaixona pelos personagens. Outro livro que eu queria muito que tivesse sido lançado no Brasil, que é um dos meus favoritos ali em português de Portugal, é Uma Noite de Paixão, da Mary Belloc, que é um livro que ele vai anteceder a série dos Bedouins. Então, assim, a gente tem nesse livro uma protagonista dos clubes de sobreviventes aparecendo pela primeira vez, que é a Gwen, que aparece no primeiro livro da série do Clube de Sobreviventes. E no segundo livro dessa duologia a gente tem a primeira aparição dos Bedouins, que também é muito bacana. E esse Uma Noite de Paixão é um nobre que ele vai estar nos campos de batalha e o comandante, eu acho que é um comandante, ele pede para que ele cuide da filha dele e eles acabam se casando, eles acabam tendo um envolvimento ali e ele acredita que essa moça morreu. Então anos se passam, ele vai estar prestes a se casar, ele vai estar dentro de uma igreja e essa moça aparece na porta. E aí é todo um rebuliço e você vai entender o porquê ela demorou a reaparecer, o que aconteceu, se ele sabia realmente que ela estava viva, se não sabia. E é uma personagem que ela se constrói muito ao longo da trama. Então foi um livro que me surpreendeu muito positivamente, eu esperava encontrar só clichês nele e foi incrível e sensacional e acabou se tornando um dos melhores livros de romance de época que eu já li. E foi por ele assim que eu acabei me apaixonando pela escrita da Mary. Então é um livro que devia ser lançado no Brasil. Outro livro que eu amo do gênero é o Ligeiramente Perigosos, né? Que é o último livro da série dos Bedouins, que também é da Mary Belloc, que é uma releitura ali de Orgulho e Preconceito, com algumas diferenças, que é o livro do Wulfric, que eu fiquei apaixonada pela história. Não vou dar muitos detalhes, mas já disse, né, que é uma releitura de Orgulho e Preconceito, então vocês sabem o que esperar. E pra não ficar muito exaustiva essa lista, porque tem vários outros pra citar, eu vou ser repetitiva e vou falar de um livro que eu amo muito, que é da testa dele, que é A Noiva do Capitão, que é uma moça que ela tem fobia de salões de baile, ela inventa que tá noiva de alguém e ela começa a enviar cartas pra essa pessoa que nem existe, endereçadas a um batalhão, e chega num momento que tudo se torna insustentável e ela resolve falar que esse homem morreu. Ela vai pras Terras Altas, pra um castelo que ela herdou, e um belo dia esse homem que ela acreditava ter inventado aparece na porta dela. E aí vocês já imaginam, né, que confusão na certa, tem um romance lindíssimo e é perfeito, e é um livro que, assim, trouxe a fobia social de uma mocinha que nos romances de época nos é passado, né, que todas elas amam salões de baile, ou a grande maioria pelo menos, e aqui a Tessa trouxe uma abordagem diferente, com um casal bem diferente, bem inesperado, porque na verdade a gente achava que ele nem existia, e esse livro é perfeito, é o meu favorito da trilogia do Castle Ever After, eu acho que é assim que fala o nome da série.
e é mais um favorito. Então aí eu já falei uns 50 favoritos do meu gênero favorito, e eu vou parar por aqui porque eu podia citar mais uns 30 que são incríveis. E o próximo tópico é qual o seu autor favorito dentro desse gênero. Mais uma vez, eu não consigo escolher uma autora só. E antes de mais nada, antes que alguém pense, nossa, mas não citou a Jane Austen. Gente, Jane Austen não escreve romance de época. Os romances dela são romances de costume. Ela escrevia sobre uma época em que ela viveu. Então, assim, falando a grosso modo, tá, gente? Tem mais algumas diferenças, mas enfim. Jane Austen não é autora de romance de época e por isso ela não tá nessa lista. Mas algumas das minhas autoras favoritas que eu amo: Tessa Dare, Julia Quinn, Lisa Kleypas, Mary Belloc. Eu amo ela, eu queria muitos mais livros dela publicados no Brasil, mas tá difícil. Outra que eu tenho me apaixonado pela escrita dela e pelos livros que eu venho conhecendo é Suzanne Enoch. Laura Ligur, que também tenho gostado muito da escrita dela, mas essas 4 que eu citei primeiro são as minhas favoritas até então. E o sexto tópico tem algum livro dentro do seu gênero literário favorito que você não gostou? Qual foi? E assim, como todo gênero que a gente lê, né, tem aqueles livros que são maravilhosos, tem outros que são mais ou menos, tem aqueles que a gente não gosta. Então, obviamente, que lendo tantos romances de época, tem alguns que eu não iria gostar, né? Tiveram 2, assim, que quando eu penso em romances de época que eu não gostei, assim, de diversos pontos, são os 2 que sempre me vêm à cabeça. O primeiro é Os Mistérios de Sir Richard. Sim, eu vou reclamar desse livro de novo, gente, me desculpem, mas pra mim, de todos os livros que a Julia escreveu, esse é o que não devia existir. A protagonista, a Iris, até hoje eu não me conformo que ela não teve um livro incrível, porque é uma personagem maravilhosa e eu tinha altas expectativas em relação a ela, em relação à história dela. E aí vem o Sir Richard, né, enganando a pobre da moça, com argumentos que não me convenceram. Ele não se redimiu pra mim na história, então é o livro, assim, que eu sempre reclamo dele, do meu gênero favorito. E pra não dar a mesma resposta de sempre, eu vou citar um outro, que é A Rabal e a Noiva do Capitão, que foi um dos primeiros que eu li, e eu tava muito empolgada, eu tava gostando muito. E aí a autora deu um plot twist na trama que seria incrível se ele não tivesse contradições com outros pontos que apareceram na trama, sabe? Depois eu até reli e encontrei essas falhas de novo que faziam com que o final não tivesse sentido. E aí eu acabei muito triste com esse livro e acabei não gostando realmente, porque eu achei que forçou um plot ali. Em romance de época você não precisa forçar plot, sabe? Porque é um gênero bem clichê, gente. Se você fizer um clichê bem construído, você vai ter mais chance de acertar do que querer inovar muito e acabar, né, deixando buracos na história, deixando inconsistências. Então esse foi um outro livro que, infelizmente, não funcionou muito comigo. Eu não sei nem se tem mais tiragem dele, porque ele era da Novo Conceito. Mas enfim, é isso. E bem, pessoal, essa foi a tag do gênero literário favorito, essas foram minhas respostas. Me contem aí embaixo se vocês também gostam de romance de época, qual o romance de época favorito de vocês, a autora favorita, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.